Ao longo dos tempos, cada era carregou consigo uma expressão distintiva ou uma personalidade que personifica a essência fundamental daquela época. Ao refletirmos sobre o passado e nos depararmos com a efervescência da Grécia de Péricles, podemos afirmar com convicção que a voz que ressoa é a de Platão. Foi através de seus esforços que a filosofia foi retirada do obscuro recesso acadêmico, proporcionando ao homem comum a oportunidade de repousar sob sua luminosidade, caso assim desejasse. Atualmente, mesmo após 2000 décadas desde seu falecimento, inúmeros estudantes continuam imersos na luminosidade de suas ideias. Portanto, convidamo-los a adentrar nessa luz e explorar o pensamento de Platão. Com base nos registros de Diógenes Laércio, é possível afirmar que Platão nasceu em Atenas durante a 88ª Olimpíada, por volta de 428 a.C. Inicialmente, seu nome de nascimento era, acredita-se, Aristócles. O apelido Platão foi atribuído mais tarde devido à sua constituição física notavelmente larga, seja em relação ao peito, ombros ou testa, dependendo da fonte das informações. Dizia-se que Platão era um atleta habilidoso, participando de competições e conquistando medalhas nos Jogos Istmicos. A prática da dialética só se tornaria parte de sua vida após seu encontro com Sócrates. Sob a tutela cuidadosa do venerável Godfrey ou Mosca, Platão desenvolveu um ardente amor pela sabedoria, um vínculo que perdurou até sua morte em 348 a.C. Após o falecimento de Sócrates, Platão encontrava-se com apenas 28 anos. Devido às suspeitas das autoridades atenienses sobre seu envolvimento na conspiração para a fuga de Sócrates, seus amigos consideraram mais prudente que ele deixasse Atenas para explorar outras regiões do mundo. Embora não tenhamos informações precisas sobre os destinos por onde ele passou, há indícios de que tenha visitado o Egito, Itália, Judéia e Índia, mas novamente simplesmente não temos certeza. Ele passaria um total de 12 anos longe de Atenas, mas eventualmente retornaria no ano 387, aos 40 anos. Foi então que ele estabeleceu uma das primeiras escolas organizadas conhecidas na civilização ocidental, chamada Academia. Nesta pequena escola nos arredores de Atenas ele escreveria os famosos diálogos que levariam o seu nome através dos tempos. Ver seu mestre ser condenado à morte incutiu nele duas coisas, um desprezo apaixonado pela democracia e o desejo de encontrar um método onde os mais sábios e os melhores possam ser descobertos, persuadidos e então capacitados para governar. Em suma, ele desejava criar o Estado ideal, e assim o fez naquela que talvez seja sua maior obra, a República. Ele iniciou sua reflexão questionando por que um Estado ideal nunca se concretizou, porque, apesar de todas as nossas concepções e ideias, esse ideal permaneceu um sonho inalcançado. Sua conclusão foi simples e a natureza humana, marcada por nossa excessiva ganância e ambição, precipita os estados em conflitos territoriais e disputas por recursos de forma prematura. Além disso, mesmo se conseguirmos evitar conflitos externos, as divisões culturais e sociais inevitavelmente resultarão em conflitos internos, e independentemente do ponto de partida na complexidade dos sistemas governamentais, a trajetória de cada um permanece constante. Ao observarmos a aristocracia, que, como Will Durant coloca, restringe de maneira muito estreita o círculo no qual o poder é confinado, vemos essa ordem ceder lugar à oligarquia. No entanto, esse sistema falha quando a busca imprudente pela riqueza imediata resulta na concentração de moeda nas mãos de poucos, provocando ressentimento e discordância entre muitos. Uma vez que esse cenário se instala, o desfecho inevitável é a revolução. Em seguida, surge a democracia, os menos favorecidos triunfam sobre seus opositores, por vezes recorrendo à violência e exilando outros, buscando proporcionar ao povo uma distribuição equitativa de liberdade e poder. O 557. Contudo, mesmo a democracia não está isenta das correntes antigas e da inabilidade do Estado em educar de maneira apropriada sua população, resultando na eleição de demagogos. Quando esses líderes mal informados e mal intencionados lançam o Estado ao caos, a população clama por ordem,
e quem conseguir entregar a maior mentira torna-se o campeão do povo, ou seja, o seu autocrata. Este rodeio nauseante só poderia ser evitado, pensava Platão, compreendendo primeiro a natureza do homem. Só então poderemos prosseguir, pelo menos com alguma esperança de sucesso, na construção da nossa utopia. Nosso processo deveria começar determinando o que leva os indivíduos a se comportarem da maneira que o fazem, afinal, os governos variam à medida que varia o caráter dos homens. Os estados são feitos das naturezas humanas que neles existem, o 544. Segundo Platão, o comportamento humano origina-se de três fontes principais: o desejo, emoção e conhecimento. O desejo contém impulso e instinto, dentro da emoção está a ambição e a coragem, e o intelecto e a razão estão encapsulados no conhecimento. O modo como um determinado indivíduo se comporta depende da fonte de onde ele bebe com mais facilidade. Aqueles que fazem do desejo a força motriz principal são os mais indicados para desempenhar papéis produtivos em nossa sociedade, como agricultores, empresários e comerciantes. Se a emoção é o fator impulsionador, então esses indivíduos são mais adequados para ocupar funções auxiliares, desempenhando papéis como oficiais militares e principais assessores executivos. Por fim, temos os poucos que adotam o conhecimento como sua bússola orientadora. Esses respeitáveis indivíduos assumirão papéis como guardiões, governantes e reis filósofos em nossa comunidade. Se quisermos ver o nosso Estado ter sucesso, é fundamental que capacitemos cada indivíduo a adquirir e executar as tarefas para as quais a sua natureza mais lhe convém. A ruína chega, disse Platão, quando o comerciante, cujo coração está elevado pela riqueza, torna-se governante. Para garantir que escolhemos adequadamente os nossos governantes, Platão implementou um intrincado sistema de seleção, vou resumi-lo aqui. Devemos começar com total igualdade de oportunidades educacionais, não haverá barreiras de classe, raça ou gênero no nosso Estado, seja homem ou mulher, tudo o que devem fazer é demonstrar capacidade para enfrentar o nosso processo. Que a nossa procura de perspectivas comece por o enviar para o campo todos os habitantes da cidade com mais de 10 anos, Platão pensava que ao tomar posse das crianças, eles estarão protegidos dos hábitos dos seus pais. Uma vez lá, as crianças começarão a sua educação e, assim, durante os primeiros 10 anos, a sua educação consistirá predominantemente em atividades físicas e musicais. Esse tipo de educação precoce nos permitiria descobrir a disposição natural de uma criança. Neste momento devemos também incutir uma base moral, isto faremos por autoridade sobrenatural. Sim, devemos ter uma religião. Isto não só contribuirá para a nossa base moral, mas também permitirá que aqueles indivíduos que não receberam altos cargos aceitem a sua posição sem disputa e raiva para com aqueles que estão em posição superior a eles. Se movendo, aos 20 anos daremos a eles o que será o primeiro de 2 exames, que não será apenas um teste acadêmico, mas também um teste de habilidade prática e teórica. Aqueles que falharem se tornarão nossos produtores, ou a classe econômica do nosso Estado, aqueles que passarem receberão mais 10 anos de educação. Aos 30 anos, eles serão submetidos a um segundo exame, mais difícil. Aqueles que falharem neste teste se tornarão nossos auxiliares. Após este segundo exame, os que permanecerem aprenderão filosofia durante 5 anos. Isto consistirá principalmente de metafísica e política. Uma vez concluído este treinamento, eles serão enviados ao mundo para serem educados pela própria vida. Este último e talvez o mais difícil teste continuará por mais 15 anos. Aqueles que concluíram com sucesso a sua educação, agora com 50 anos de idade, tornar-se-iam automaticamente os governantes do Estado. A ideia de Platão era que este sistema eliminaria a discriminação com base no estatuto social, uma vez que cada um teria a mesma oportunidade de se tornar guardião com base no seu próprio mérito. Eliminaria também o cerne da democracia, que é mais uma vez a sua tendência para eleger indivíduos mal preparados para altos cargos públicos. Depois de examinar este ideal político, muitos de vós poderão estar a questionar:
como fez Platão, a plausibilidade prática do que ele expôs. Embora seja verdade que esta utopia de que ele fala ainda não se manifestou no horizonte, penso que ainda ganharemos com o desenvolvimento destas ideias e imagens. Pode não ser a fórmula mágica para criar o estado perfeito que esperávamos, mas talvez possamos fornecer alguns ingredientes que ajudarão no desenvolvimento do estado de outra pessoa quando chegar o momento em que a oportunidade se apresentar. Fora das digressões políticas, toda a premissa da República continua a ser ética, sendo essa a questão da justiça. Embora com esta digressão nos tenhamos permitido ver a justiça num sentido mais amplo, o que Platão pensava que nos daria uma visão sobre como poderíamos defini-la individualmente. Na sociedade de Platão, o objetivo básico era que cada indivíduo fosse colocado no papel para o qual ele ou ela é mais adequado, e ao alcançar este objetivo Platão cumpre a sua definição de justiça que é ter e fazer o que é seu. Em outras palavras, um homem justo é um homem no lugar certo, fazendo o seu melhor e dando o equivalente completo ao que recebe e no nível social é a coordenação eficaz desses indivíduos para o fim de criar um todo eficiente. Isto é contrastado pelas visões morais de, digamos, Jesus e Nietzsche. O primeiro enfatiza a bondade e a caridade para com os fracos, enquanto o segundo enfatiza o poder dos fortes. Platão acredita que uma sociedade moral é aquela que alcança a harmonia do todo. Outra coisa a considerar ao investigar a ética de Platão é quanta variação ocorre entre os diferentes diálogos. Cada estudioso chegará a uma conclusão diferente dependendo do método que eles adotam. Você tem a visão unitária que considera as diversas obras de Platão e as vê mantendo mais ou menos os mesmos princípios do início ao fim. Depois, há a visão revisionista que acredita que o seu trabalho sofreu algumas mudanças fundamentais durante as fases posteriores da sua vida. E, finalmente, há a visão desenvolvimentista que ganhou força nos últimos anos. Esses indivíduos acreditam que os ideais éticos de Platão evoluíram continuamente ao longo de sua vida. Qualquer que seja o caminho que você escolha seguir, você descobrirá que ele, como muitos outros filósofos de sua época, seguiu uma concepção eudemonística de ética baseada na virtude. Por eudemonística quero dizer uma ética baseada na felicidade e nas virtudes que contribuem para a sua obtenção. A metafísica de Platão é mais facilmente demonstrada através de sua doutrina das ideias, ou como alguns chamam de teoria das formas. Nesta doutrina, Platão se propõe a explicar a dualidade despercebida de nosso universo, ou em outras palavras, como nosso universo é separado naquilo que pode ser detectado através de nossos sentidos, o reino físico, e aquilo que só pode ser concebido pela razão e pensamento, o reino das formas. Com qualquer objeto, digamos um cachorro, sentimos suas características. Essas características fazem parte do reino físico, mas por trás dessas características está a ideia geral de ideia ou ideal de um cachorro, uma forma eterna e imutável que existe fora do que pode ser percebido pelos nossos sentidos. Mesmo que a cor, a idade ou a raça do cão mudem, a ideia geral de um cão permanece a mesma. Esta ideia, pensava Platão, é mais real do que aquilo que percebemos através da nossa experiência sensorial. Podemos pensar no domínio físico apenas como uma imitação temporária do que existe no domínio das formas. As leis pelas quais uma determinada coisa se comporta também fazem parte deste reino das formas. Ele costumava fazer referência às leis da geometria aqui. Não foi sem razão que acima da porta da academia ele colocou uma placa que dizia: "Ou não entre aqui nenhum homem ignorante em geometria." Sem esse reino eterno, a vida nos pareceria sem sentido, apenas um conjunto de sensações, como as experiências de um recém-nascido. Em A República, Platão usa a alegoria da caverna para ilustrar o filósofo que busca olhar além de sua realidade subjetiva em busca da verdade objetiva. Em conclusão, a alegoria da caverna de Platão nos convida a refletir sobre a importância de questionar a realidade que nos cerca. O filósofo, representado na busca pela verdade objetiva, destaca a necessidade de transcender as sombras da ignorância para alcançar uma compreensão mais profunda e significativa da existência.
Assim, somos desafiados a questionar nossas próprias percepções, buscando constantemente a luz do conhecimento que nos liberta das correntes da ilusão. Que esta reflexão sobre a alegoria da caverna inspire em nós o desejo de explorar as profundezas da sabedoria e buscar uma compreensão mais elevada do mundo que nos rodeia. Obrigado por acompanhar este vídeo, e que a jornada em busca da verdade continue a iluminar nossos caminhos.